Olá, gente, tudo bem? Ontem tivemos panelaço contra o presidente Bolsonaro, né? Parece que todo mundo já se cansou desse presidente, né? A gente ouviu diversas promessas aí desde o início do seu mandato, que reformas, né? As reformas que estavam sendo aprovadas iriam trazer mudanças para o país, né? Tivemos já no governo Temer algumas dessas reformas, né? Como a reforma trabalhista, e no governo Bolsonaro tivemos aí principalmente a reforma da Previdência. Ambas com promessas de melhorias para o país, de trazer empregos, tirar o país do atoleiro, das crises, mas como aqui mesmo no canal e em outros veículos de mídia independente, a gente já vinha apresentando, falando sobre essa questão dessas reformas, e que elas não tinham nada de benéficas para o país nem para o povo brasileiro, e que naturalmente elas não iriam trazer nenhuma melhoria do ponto de vista econômico, social, trazer emprego ou qualquer coisa desse tipo. Não tinha esse objetivo, não tem. O único objetivo dessas reformas era privilegiar uma pequena elite, né, retirando direitos trabalhistas, né? Esse é o grande objetivo. Não tinha nenhum outro objetivo, né? É por isso que a Globo, o SBT, grandes veículos, mega empresários tinham interesse e têm interesse, né, em propagar essas reformas para poder dizer que elas vão trazer algum benefício para o povo brasileiro, para o Brasil em si, para a economia brasileira, mas na verdade isso é uma grande mentira. Essa foi a maior mentira que foi propagada nos últimos anos no Brasil, uma das maiores. Tivemos tantas outras, mas essa a gente pode classificar talvez aí como a mais mentirosa, né? Pelo menos aquela que foi propagada com mais intensidade, né? Então ontem tivemos aí dois episódios inusitados, né? Um episódio importante foi esse panelaço, era o que a gente já vinha falando há muito tempo, pedindo, perguntando onde estavam essas panelas, né? Que essas pessoas, por que essas pessoas ainda não tinham se revoltado contra o governo? Mas diante de um cenário caótico, diante de um cenário cada vez pior, né? Isso aconteceu ontem, né? E evidentemente aqueles bolsonaristas ferrenhos, como é o caso do Ratinho, que eu vou falar agora, prontamente se puseram à defesa irrestrita do Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, né? Eles querem aclamar a figura do Bolsonaro como um herói sem mérito algum. Eles defendem o Bolsonaro, defendem a figura do Bolsonaro, mas não apresentam nada, absolutamente nenhuma argumentação de coisas que o Bolsonaro tenha feito de bom para o Brasil. Não apresentam absolutamente nada. O Ratinho, em seu discurso de ontem, um discurso cheio de apelo emocional, bem típico aí do sofismo, né, que ele utiliza-se sempre, né? Ele e outras figuras escabrosas aí do SBT, que é um dos berços do bolsonarismo, lembrando aí de Raquel Sherazade, por exemplo, no início, temos a figura do Danilo Gentili, temos atualmente a figura de Marcão do Povo, do Ratinho. Todas essas figuras, cada um ao seu modo, né, umas com mais esse apelo emocional, como é o caso do Marcão do Povo, do Ratinho, outras figuras desse tipo, outras com pseudo-intelectualismo, como é o caso da Raquel Sherazade, né, mas cheio de um conservadorismo exacerbado ali, embutido, né? Outras como Danilo Gentili, utilizando-se de um humor, entre aspas, porque é um cara totalmente sem graça nenhuma, né? Você assiste um show dele de humor, você não dá uma risada. É incrível, é o pior humorista que eu já vi. Se é que dá pra gente chamar de humorista, mas
Enfim, ele utiliza-se dessa máscara, né? Até ele e a própria Raquel Sherazade já se afastaram um pouco do bolsonarismo, como tantos outros aí. Porém, o Ratinho é daquelas figuras que ainda defendem o Bolsonaro. Não apresenta sequer nenhuma justificativa real, né, para isso. E fica botando a culpa totalmente no cenário mundial, sendo que a maior parte dos problemas que o Brasil vem enfrentando atualmente são problemas internos causados pelas medidas de Temer e Bolsonaro após o golpe. Então dizer que tudo que está acontecendo no Brasil, todos os problemas são problemas externos, quer dizer, coronavírus ou alguma outra coisa desse tipo, sendo que os problemas já estavam aqui há mais tempo que isso, há muito mais tempo. Então, assim, é querer brincar com a inteligência das pessoas. Evidentemente que muita gente cai, muita gente quer acreditar naquilo que ouve, né? Quer dizer, naquilo que já acredita, né? Que é simplesmente um viés de confirmação. Ou seja, Ratinho, elas querem defender o Bolsonaro, são bolsonaristas, votaram no Bolsonaro, alguém fala ali bem do Bolsonaro e elas, que bom, alguém está falando do Bolsonaro, vou ouvir isso e vou repassar, né? Sendo que o cara não apresenta nenhuma justificativa para defender o Bolsonaro, né? E o cara simplesmente reclama que estão atacando o Bolsonaro, que as pessoas estão revoltadas contra o Bolsonaro, como se elas não tivessem nenhuma justificativa para isso. Sendo que não há sequer um dia que o Bolsonaro não faça algo prejudicial para o Brasil, para a economia, para a questão social principalmente, né? Enfim, todas as medidas aí que o Bolsonaro vem adotando desde o início do seu mandato têm prejudicado bastante a população brasileira. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? O Brasil hoje está um caos na educação, na saúde, em todos os setores da sociedade, né? Em todos os setores, e coloca ali ministros completamente malucos, completamente descomprometidos com o país, sem qualificação nenhuma para os cargos, assim como é o caso do presidente Bolsonaro, né? Já começa o exemplo dele. Então, uma figura como ele, evidentemente, não saberia escolher pessoas qualificadas para nenhum cargo. E o Ratinho quer simplesmente ignorar isso e dizer, não, o presidente é bom, não apresentando sequer nenhuma coisa boa dele, né? Além disso, é importante a gente lembrar, tem uma matéria muito interessante que saiu a respeito do repasse, né, do governo aí para a mídia e principalmente para os apresentadores, e o principal beneficiado foi o Ratinho, né? Ganhou uma bolada muito grande de dinheiro para defender ali as reformas, defender o presidente, né? Então ele tem um motivo que é estritamente pessoal para defender o presidente, né? Um motivo financeiro dele, e ele quer fingir que está